Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, A Ciência da Publicidade, tá? Descobri esse livro por acaso numa promoção da Amazon, comprei muito por esse título aqui do David Ogilvy, que foi um dos maiores publicitários que já usaram aqui na Terra. Ele fala, ninguém deveria se aventurar na publicidade sem ter lido esse livro. Então, ó, eu tô já na metade dele, tô na página 50, é um livro muito curto, tá? Ele tem 100 páginas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 dele, que é uma das coisas mais importantes depois que você define a sua mensagem, tá? Que são sobre os títulos, tá? Esse capítulo aqui, agora eu começo a escrever nos livros, eu confesso para vocês que antes eu não escrevia, hoje em dia tratava os livros como um pedestal, que não podia nem rabiscar a capa. Hoje eu entendo que o valor dele está no que a gente aprende e como que a gente, escrevendo, a gente consegue aprender mais sobre uma ideia que ele passou para a gente e a gente escreve com as nossas próprias palavras. Sobre a ideia do título, ele traz uma frase aqui, e assim, vou fazer a promessa do vídeo, né, para segurar vocês até o final. O que a gente vai aprender aqui é como criar títulos que realmente tornem o nosso assunto relevante a ponto das pessoas quererem ficar. Por exemplo, se você assistiu esse vídeo, provavelmente foi pelo título da thumb ou o título do vídeo. Ou seja, é a coisa mais importante que a gente tem depois, quando a gente começa a escrever a cópia. Ou seja, depois que a gente identificou qual é a nossa mensagem, identificou que ângulo que a gente vai puxar por ali, embora os títulos também sejam bons para testes de ângulos. E tem um trecho que ele fala aqui que, olha, quando se quer falar com alguém em uma multidão, a primeira coisa que se diz para conseguir a atenção da pessoa certa é "Hey, Billy Jones", ou seja, o que o título traz para a gente? Uma chamada que indica para aquela pessoa que aquele assunto é para ela. Então, quando ele diz "Hey, Billy Jones", o que uma pessoa mais valoriza no mundo, ou seja, como é que ela presta atenção quando ela escuta o seu próprio nome. Você pode estar em qualquer lugar, se alguém grita, fala assim, Márcio, Grilo, sou eu vou virar e vou escutar. Por quê? Porque o meu nome é uma das coisas mais importantes que tem para a minha vida e para a vida de qualquer pessoa. Então a gente tem que tentar criar títulos que a pessoa escute como se estivesse escutando o nome dela. E é o que eu falo aqui, ó. O que você vai se interessar é apenas nas pessoas, né? O que você tem vai interessar apenas as pessoas certas por certos motivos. Desculpa o meu início ali, tá? A você só importam essas pessoas. Então crie títulos que vão atrair somente elas. Exatamente o que eu falei. No início, você precisa saber quem você quer atingir, qual é a concepção. Depois de tudo isso, você aí sim cria o seu título. Por quê? Porque o seu título vai ser excludente a todas as outras pessoas. Ou seja, quando alguém grita, ei, Márcio Grilo, estou excluindo todo mundo que não é Márcio Grilo e trazendo quem é. Ou seja, a pessoa vai realmente escutar. Então, você precisa muito entender quem é a sua pessoa para criar bons títulos que sejam específicos para elas. E a partir dali você começa a testar vários tipos de título. Para quê? Para entender qual é o título que mais vai chamar a atenção daquele tipo de pessoa. Nós escolhemos ler pelos títulos que a gente lê primeiro. Ou, se a gente trouxer aqui para o formato do YouTube, a gente escolhe o vídeo que a gente vai assistir pelo título que está na capa, pelo título que está no título do vídeo mesmo. Esse vídeo vai ter 50 vezes a palavra título, porque é o assunto do nosso vídeo. Então, já me perdoe pelo número de vezes que eu vou falar títulos, né? Outro trecho aqui importante que ele fala, ó, tenha sempre esses fatos em mente. Pessoas estão com pressa. A pessoa média que vale a pena atrair tem muito o que ler. Por isso, pula 3/4 dos textos com os quais tem contato. Sendo assim, ela não vai ler suas conversas sobre negócios a não ser que você faça valer a pena e que o título escolhido demonstre isso. Por isso que é tão importante a gente ter um bom título. Tá todo mundo com pressa, todo mundo sem tempo. Eu duvido que quando você abre um jornal ou abre uma página, sabe, de notícias, né, você não vai lendo lá e decide qual você vai ler através desse título, né? E o que a gente precisa fazer? A gente conhece a mensagem que a gente quer passar, a gente conhece a nossa pessoa e aí a gente começa a testar vários títulos para atrair a pessoa certa.
E aí eu vou trazer um outro ponto que ele traz aqui no final desse capítulo, que é: e quando você tem vários benefícios para o mesmo produto? Exemplo, tá? Ele traz aqui no livro, ele traz o exemplo do sabonete, que eu vou ler também, mas antes eu vou trazer um outro que eu acho que para mim fica mais claro, que é a panela da Polishop, tá? A panela da Polishop eu posso vender para várias pessoas, né? E eu vou trazer duas específicas aqui e mostrar, dependendo da sua campanha, como que você vai atingir pessoas completamente diferentes, que é um benefício: você não precisa usar óleo, porque aí não vai grudar na panela, né? A gente normalmente usa óleo, mantém alguma coisa para o que a gente está cozinhando não grudar. E se eu falar na mensagem vendendo a panela, ó, compre a panela da Polishop porque você não usa óleo, ou mantém qualquer coisa porque não vai grudar. Ou seja, você tem menos caloria ali, então consigo atingir todo mundo que é do fitness. Minha campanha foi direcionada para esse pessoal fitness. Agora, se eu quiser atrair as donas de casa, pode até ser que eu consiga com isso, mas eu tenho uma mais forte, que é: você não vai precisar ficar esfregando sua panela para tirar qualquer tipo de resíduo. Com as panelas da Polishop, nada fica grudado. Então, você limpa a panela de forma mais rápida. Entendeu? O mesmo produto, o benefício é o mesmo, só que pelo título eu seleciono quem vai ler. Tá? No exemplo do livro ele traz um no sabonete, que é: para um sabonete, por exemplo, o título "Mantenha-se limpo" pode atrair uma porcentagem muito pequena e é muito trivial. O mesmo pode acontecer com "sem gordura animal". As pessoas podem não ligar muito. O título "Ele flutua" pode ser interessante, mas o título que faça referência à beleza ou à pele pode ser muito mais atraente. Tá? Aqui ele traz um teste gigante, fala: cara, beleza, como que eu consigo atrair o maior número de pessoas através de um título? O da Polishop, que eu dei o exemplo, é como que eu segmento para atrair especificamente essas pessoas, porque eu acredito que quanto mais a gente segmentar e menos abrangente for, como está aqui no livro, eu acho que a gente atrai mais as pessoas pelo próprio conceito que ele passou no início do Abe Lee Jones, que é, ou seja, se você escuta o seu nome, se você escutar alguma coisa que está te doendo, seja para você, cara, se eu viro para um cara fitness e falo: ó, você lava a panela mais tranquilo, perde menos tempo lavando a panela, não é tão forte quanto eu virar e falar: cara, você não tem calorias a mais só para não grudar o teu ovo e você perder, por exemplo, o ovo que você está fritando ali. Perder o número de proteínas, não vai ficar nada grudado, você não vai precisar botar manteiga, não vai precisar botar óleo. Qual que você acha que vai chamar mais atenção? Então esse é o ponto. E aí de exercício prático, que eu gosto de trazer, é você listar todos os benefícios do seu produto. Lista todos eles. E a partir dessa lista de benefícios, você linka com a pessoa que você quer chamar. Esse é um exercício. E outro, linka com uma mensagem geral que chame o maior número de pessoas. E testa os dois. De novo, é muito teste. Eu começo sempre, tá? Que foi como eu falei no meio do vídeo, que é sempre pelo mais específico possível para o tipo de campanha que eu quero. Depois eu testo o que tem mais amplitude geral. Por quê? Porque em tendência vai ser mais barato quando eu mando um Abe Lee Jones do que quando eu falo: e aí, pessoal? E aí tô na sala, vou ter atenção de muita gente. Certo? E aí, pessoal? Só que se um outro cara, eu falei ao mesmo tempo, falei assim: ei, pessoal, e outro cara falou Abe Lee Jones, o Billy Jones vai olhar para aquele cara. Né? Então, assim, tem esses dois pontos. De novo, nada encravado em pedra, é a minha forma de pensar. Eu começo sempre pelo mais específico, mas listo também o benefício que vai atingir o maior número de pessoas e abro para essas campanhas. Como a gente está no digital, o teste é muito rápido. Se a gente estivesse na televisão, como antigamente, no rádio, que a gente, para produzir algo, seria enorme, talvez eu puxasse para um âmbito mais geral. Mas no digital em si, eu prefiro ir bem e segmentando os anúncios bem na ferida e ser mais específicos possível. Mas de toda forma, o exercício de listar todos os benefícios, ele se faz necessário para qualquer tipo de estratégia que você vai usar, seja mais geral ou seja mais pontual. Esse livro ele é muito bom. Se você gostou desse capítulo 5, de novo, esse capítulo, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4 páginas, tá? É um livro bem curto, mas ele é bem prático, incisivo e, cara, tá mudando a minha forma de estruturar as minhas campanhas de marketing, tá? Então, recomendo muito, ó, A Ciência da Publicidade. Se você gostou desse vídeo, dá um like,
se inscreve. 95% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos nos canais, no canal. Não são muitas, obviamente, né? Nem a quantidade de views são. Comecei meu canal há pouco tempo e a sua opinião é muito importante para me incentivar a continuar gravando e me incentivar, cara, esse tipo de vídeo eu gostei, Grilo. Faz mais vídeo com o livro na mão, lê um pouquinho do trecho, explica o que você achou, sobre qual é a sua ideia sobre isso, e aí eu consigo trazer mais vídeos. Ou não, Grilo, eu prefiro que você faça daquele outro tipo que você fez, mais de opinião, mais de alguma outra coisa, gosto mais de gestão. Conversa comigo aqui embaixo, é muito importante para eu saber qual o caminho que eu vou seguir. Eu estou me aperfeiçoando aqui no YouTube. Hoje eu estou aqui viajando, inclusive, se você viu algum outro vídeo meu, você vai ver que eu não estou no cenário, estou na casa da minha mãe, mas não vou deixar de produzir, porque eu acho que é um exercício muito bom, inclusive para eu assentar tudo que eu leio, tudo que eu estudo, tudo que eu faço e poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento, beleza? Então dá o like aí e bora dar nossos pulos que a vida tá aí pra gente lutar.